episódio do Carreira e Suas Vozes, apresentado pelo programa da Madrugada Astral, transmitido pela Rádio Vibe Mundial e Astral TV São Paulo e Campinas, e também nós reverberamos depois nos canais do YouTube e Spotify. Hoje eu recebo uma pessoa que está do outro lado do mundo, Hisayoshi Kameda. É isso? É isso aí. Ele é made in China agora, olha que É legal. Ele está morando na China. na China. Apesar do nome Kameda, é um chinês. Hoje Seja em dia. muito bem-vindo ao programa. Obrigado, obrigado. Que legal, né? A gente poder ver o quanto o trabalho da pessoa brasileira chega além das fronteiras, né? Então, antes de começar, eu quero fazer os agradecimentos aos nossos apoiadores. A Tânia Vieira Joias, o Instagram dela é taniavieira.joias, a Casinha de Cílios, @casinhadecílios.paulista, e a garrafa de frequência informacional com os cartões vibracionais, @aquaquantumoficial. Então, vamos lá, Hisayoshi. Lá você é chamado pelo seu sobrenome, Kameda. Sim, sim. Eu vi isso, eu pesquisei, né? Como é que se fala na China. Então, Kameda é empresário, projetista, com mais de 3 décadas de experiência em circuitos eletrônicos, software e design mecânico. Ele iniciou a carreira como técnico em eletrônica e fundou sua primeira empresa de software aos 17 anos. Tá falando sério? Tive que ser emancipado para abrir essa empresa. Que legal, olha o poder da juvenil, né? Do quanto a gente às vezes não olha para os nossos adolescentes, eles já Sim. estão lá bombando, fervilhando, né, a cabeça com os negócios. Após anos empreendendo no Brasil, ele transferiu suas operações para a China em 2006 e hoje lidera a empresa Zuhai Kameda Technology, Isso mesmo. contribuindo para que as empresas brasileiras também transformem as suas ideias em produtos globais com qualidade e escala. Conta pra gente, Kameda, por que a China? Olha, tentando contextualizar um pouquinho, né, a minha história. Lá para 2005, 2006, eu comecei a desenvolver projetos eletrônicos para empresas brasileiras. E já no primeiro cliente, a gente fez um projeto e já não dava mais para fazer no Brasil. A gente já chegou à conclusão que era muito complexo o Mas equipamento. você não tinha mais 17 anos, você já era um pouco mais velho. Eu já tinha passado bom tempo na minha empresa de software, eu vendi minha empresa de software e logo em seguida eu abri uma empresa de engenharia eletrônica para prestar serviço de desenvolvimento. E já num dos primeiros clientes, a gente chegou à conclusão do projeto que eu desenvolvi, de hardware, né, de placa eletrônica, não dava para fazer no Brasil. Afinal, ali em Curitiba, onde eu morava, só tinha 2 lojas de eletrônica para comprar os componentes. Era muito difícil. Então, esse cliente já tinha uma experiência de China, já desde 2002, e eles me perguntaram, você tem passaporte? Você já viajou para fora? Eu falei, não, nunca viajei. Então eles falaram assim, então tira o passaporte que a gente vai ter que ir para a China para produzir esses equipamentos, porque aqui não tem como. Me conta como é que foi essa sua migração de sair daqui do Brasil para a China, porque a economia, a tecnologia, a cultura de lá é muito diferente e é uma língua, um idioma que não é fácil de se aprender do dia para a noite. Como é que você fez com essa questão do idioma? Olha, na época nem existia iPhone, a gente está falando de 2006, o iPhone foi lançado em 2007. Não tinha internet rápida, era um 3G bem devagarzinho. Não era mais discada. Não tinha nem tradutor, sabe? Era muito difícil. Então, ir para a China já era um desafio, porque para entrar dentro da China precisava tirar um visto, então tinha que ir para Hong Kong primeiro, e entrar lá numa agência de turismo, pedir um visto de visita à China por Hong Kong, porque era muito difícil fazer isso no Brasil naquela época. Então demorava lá 3 dias para tirar o visto. Aí tinha que ir a pé, pegar um trem demorado, atravessar a fronteira a pé. No outro lado, lá na China, também era outro trem, sabe? Naquela época só tinha táxi pirata na rua. Era muito, muito precário ainda. Mas mesmo assim, né, em 2006 a gente sabia que a China era onde fabricava todo tipo de eletrônico. Não era a inovação que é hoje em dia, né? Que a gente tem aí todos os exemplos de altíssima qualidade, né? Carros da BYD, os drones da DJI, tudo que a gente pensa hoje em dia sobre China,
é algo com uma extrema qualidade. Naquela época, não. E imagina se comunicar naquela época, que não tinha nem tradutor nem celular, era um Nokia, daqueles bem simplesinhos, e para falar até com a família era difícil. Nossa, você está trazendo uma questão que eu fiz a Faculdade de Relações Internacionais e no ano de 2000 já existia uma previsão muito grande que a China Sim. pudesse tomar a frente do mercado, né? A gente está falando de 30 anos atrás, né? Uhum. Eu entendo que naquela época eram previsões, né? Então você foi com uma previsão para É uma lá. visão, na verdade, né? Além de uma necessidade, uma visão que no Brasil não dava para fazer. A China era o único lugar que a gente conhecia que realmente produzia em volume e qualidade já naquela época. Então não tinha muita escolha. Ou era lá ou lá, né? Então foi um choque muito grande chegar em Hong Kong a primeira vez e ver toda aquela modernidade. Ir para a China, e apesar de ser um lugar ainda simples, não tinha nem metrô, sabe? Era muito simples mesmo. Mas a gente via as fábricas, a gente via containers, caminhões indo para um lado e para o outro, as indústrias produzindo, e eu não tinha nada disso em Curitiba. Curitiba era um lugar bem calmo, Então a bem gente está tranquilo. falando que você já está lá há 20 anos, é isso? Desde 2006, né? Então já vai fazer 20 anos, são 2 décadas. Se a gente falasse que a China cresceu por 40 anos, metade desse período eu estava lá dentro da China, sabe? E Olhando com tudo. mudanças políticas, mudanças econômicas, né? Muita coisa que aconteceu no mundo, mas principalmente da China cresceu o quanto cresceu, né? E sair das sombras, né? Como segundo ou terceiro e Sim. passar para a potência que é hoje, né? O que que te motivou, né? A criar essa empresa, a fundar a sua empresa na China com foco em conectar com o sistema de inovação, esse sistema de inovação chinês ao mercado brasileiro. É, é, Desde que eu fui pela primeira vez para a China, já era para atender uma empresa brasileira. E logo depois eu fui para a China várias vezes, que um pouco eu já estava vindo mais para o Brasil do que indo para a China, porque eu tinha que ficar bastante tempo lá olhando as fábricas e tudo que estava sendo produzido. E aí chegou uma hora que a minha fábrica de Curitiba ela teve que ser transferida automaticamente, porque eu já estava lá, eu já tinha já toda uma experiência ali dentro, então eu falei, o meu negócio também eu vou transferir para a China. Então eu já tinha já uma pequena semente lá nascendo. E aí a empresa foi crescendo, a fábrica ela foi ampliando, e que um pouco os empresários que eu estava atendendo, naturalmente eles precisavam mandar o engenheiro para ir lá conversar comigo, né? E que um pouco a gente viu que já tinha 2, 3 engenheiros de empresas diferentes sentados ali numa mesa, dentro da China, fazendo um churrasco domingo. E aí a gente começou a ver que aquilo estava virando como se fosse um coworking técnico, sabe? Onde estava surgindo várias ideias, o pessoal estava trocando informações. E a gente estava vendo inovação nascendo ali no meu espaço, né? De empresas brasileiras que elas não tinham condição nenhuma de inovar porque não tinha recurso. Eles tinham dinheiro, eles tinham demanda, eles tinham mercado, mas eles não tinham todo um ecossistema, todo um ambiente favorável para trabalhar. E aí quando essas empresas começaram a me visitar no meu endereço lá e começar a compartilhar informações, e aí naquele ambiente o pessoal começou a realmente produzir, criar e ter resultado, a gente pensou que isso seria uma boa ideia de ser divulgado, né? Ampliado, e que um pouco trazer mais empresas para lá. Por isso que agora eu estou vindo aqui para o Brasil para divulgar essa ideia, formatar melhor essas propostas, porque o que aconteceu foi tudo ao acaso, né? É uma indicação, é um cliente que indicou outro, mas agora não, agora eu estou vindo aqui para divulgar mesmo essa iniciativa, né? Essa iniciativa, então, é você ajudar empresas brasileiras com tecnologia chinesa a desenvolverem seus negócios aqui. Porque o Brasil ele consegue enxergar a China pelo o que aparece na mídia. Então, a gente acha que a China, de repente, é um lugar só para turismo, né? Porque ela é muito bonita, tem muita coisa aparecendo. A gente acha, de repente, que a China é só um lugar para ir na Canton Fair, sabe? Ir lá buscar produto barato para importar. E eu, como já estou há 20 anos lá desenvolvendo e criando coisas, eu queria mostrar para o mercado brasileiro, para os empresários, que a China também é um lugar de desenvolvimento. É um lugar que você pode ir lá, pesquisar, criar coisas, achar novas soluções. E não necessariamente buscar produto barato, sabe? E como foi para você chegar lá na China e ser recebido por empresários chineses? Existiu alguma
fazem que você precisa superar essa diferença cultural e diferença de fuso horário aqui para o Brasil? Olha, a minha felicidade foi ter conhecido minha esposa, que é chinesa, né? Então, a família dela me abraçou e me deu todo o suporte lá para Nada eu... como família, É, né? família, né? Eu tenho 3 filhos chineses e a gente é muito unido. Inclusive, a empresa é uma empresa familiar, né? Todos os irmãos, cunhados, todo mundo trabalha ali, cada um no setor. E a gente tem uma união muito grande, sabe? O pessoal, quando vai lá, vê, às vezes, as minhas crianças, chega depois da escola, passa lá na fábrica, vê minha esposa ali junto com o meu cunhado, sabe? É um ambiente muito legal. E aí isso ajuda muito a superar qualquer desafio em qualquer país, né? Exatamente, porque você recebeu amor, carinho, apoio, né? Você Sim, eu fui criou uma rede muito de apoio acolhido muito lá. Aham. grande, né? Falando um pouquinho nos seus filhos, você já vê os seus filhos como sucessores da sua empresa? Você já encaminha, já explica para eles o que eles estão fazendo Eles com você vivem lá? aquele ambiente, né? E, e eu sempre quis entender um pouco da China, né? Como é que ela é de verdade, né? Tem aquela China assim que você só vai numa feira e conversa por cima com alguns representantes das fábricas. Tem aquela outra China que também você acaba indo na fábrica e conhece o dono, né? E aí que um pouco você tem uma China que você já tem uma amizade grande com algumas fábricas, você já entende como é que funciona ali dentro. Mas eu queria conhecer muito mais a fundo o que é a China de verdade, né? Hoje em dia eu tenho filhos, eu vou na escola, eu vou nos eventos, né? Eu vou lá na escola como um dos pais ali que ajuda a manter tudo. Então, hoje em dia eu realmente estou assistindo como é que a China ela funciona desde o começo, desde o berço. Na hora que nasce até o cidadão chinês aí chegar na vida adulta. E isso é uma coisa fantástica, porque para explicar o que é a China, né, é somente vendo uma criança nascer e É, ela chegar à vida adulta, né? até porque é tudo muito É diferente muito para diferente, gente, é. né? A cultura e todo o A ambiente, comida, né? né? Os horários Sim, de trabalho. Você falou do seu coworking, né? Você tem um coworking tecnológico lá sim, na sim. cidade. Qual é a É a cidade? cidade de Zhuhai, ela fica do lado de Macau. Macau é incrível, porque é um lugar que fala português. As ruas, tem assim, a Avenida Marechal Fonseca, a Avenida Eu não sabia Deodoro. que Não, é as se placas, falava desse sabe? jeito É, na as China. ruas, todas elas, a pedrinha portuguesa, a arquitetura portuguesa. Que Então a gente tá lá como se legal! fosse no centro de São Paulo, nas ruas de Macau. E ela fica praticamente dentro de Zhuhai. Zhuhai é uma cidade que ninguém conhece, mas ela está cada vez aumentando mais a abrangência dela ali na região, porque ela tá conectando todo mundo, sabe? Ela está conectando a capital do sul ali, que é Guangzhou, ela está conectando Shenzhen, abrir uma ponte gigantesca de 55 quilômetros que vai de Zhuhai até Shenzhen, que é o Vale do Silício. Aí tem uma outra ponte de 60 quilômetros lá, que vai até Hong Kong, que é o vale, é o lugar financeiro, né, a capital financeira da Ásia. Então, Zhuhai era um lugar que ficava escondidinho num canto da China ali. E é um lugar de praia, 170 ilhas, sabe? É um lugar assim Uau! paradisíaco. Que tudo! Isso é É. maravilhoso, E aí né? agora tá virando realmente um. E, Um e eu, por centro acaso, eu fui para lá. tecnológico. E fui para lá por questão de investimentos, né? A gente viu um apartamento, uma oportunidade, a gente comprou o apartamento lá. E com um pouco a gente falou, por que a gente não muda a fábrica? Onde Porque era a fábrica era em, antes? Era em Shenzhen. E aí tava muito cheio, sabe? Muito tumulto. É uma grande São Paulo, Shenzhen, né? A gente foi pro outro lado, é como se tivesse descido para Santos, assim, sabe? Uau, que gostoso! Isso é Mas tá maravilhoso. crescendo também, tá E enchendo eu de quero gente saber lá. disso com você. Você criou esse coworking tecnológico que chama-se Colabtech. Colabitec, E você fez isso para acelerar o desenvolvimento de startups brasileiras com foco em inovação. Então, você pega empresas e aloca lá com você ou você faz o contrário? Como é que funciona? A gente colocou vários produtos, né, várias formas de trabalho dentro desse Colabtech, né? Por exemplo, Colabtech Seed, que é uma incubadora. Seed, né, de semente, incubadora. Então, uma empresa aqui no Brasil tem uma ideia, a gente vai estudar o projeto deles e a gente faz investimento em cima. Tem a Colabtech Speed, que é uma aceleradora. Uma empresa brasileira já tem uma produção, uma demanda, mas precisa acelerar a produção deles, precisam escalar. Tem a Colabtech Solution, que é uma iniciativa da gente de dar apoio para a empresa que quer transferir a fábrica para a China.
né? Então, a gente fez vários níveis para que do inventor que tem uma ideia até uma empresa que precisa escalar a produção, ela tenha alguma forma de se beneficiar com essa nossa experiência aí de 20 anos, né? Então você pega o empresário brasileiro nas mãos e leva ele Sim, no colo até a China, é. para que ele possa não só empreender lá, mas que ele possa também migrar os negócios para lá, é isso? Também, vários níveis. Por exemplo, estudantes, pessoal de universidade que quer ter um primeiro contato com a China, a gente tem um produto chamado Colabtech Start. A gente cria grupos assim de 20 a 50 pessoas, 4 vezes por ano. E aí esse grupo vai para a China e aí tem uma imersão ali no ecossistema, mas uma imersão técnica. A gente leva essa turma nos lugares aonde realmente se produz as coisas, aonde se compra material. A gente dá palestras, mentorias para mostrar como é que uma empresa dentro da China ela faz para produzir tão rápido, tão barato e tão eficiente e ainda ganhar dinheiro com isso, né? Porque a gente às vezes não entende como é que o chinês faz umas coisas tão boas, né? E tão rápido, tão baratinho. E será que eles ganham dinheiro? Sim, eles ganham dinheiro. E existe uma explicação para isso. Então, por exemplo, no Colabtech Start, o pessoal sai de lá já com uma outra visão, né? Uma outra noção de como é que se empreende e como é que fabrica as coisas. Nossa, isso é fantástico e a gente precisa cada vez mais de ações que Sim. colaborem com os países da maneira que você faz, né? Principalmente agora em que a gente vive esse momento em que a China desponta muito como Uhum. parceiro comercial do Brasil, né? Você acredita que o Brasil ainda não aproveita todo o potencial criativo e técnico que a gente tem aqui no cenário global da inovação? Sim, existe muitas empresas que elas estão a um passo de ter um negócio muito rentável, de grande sucesso. Mas eles param exatamente naquele ponto que eles não têm aonde fabricar, aonde finalizar o desenvolvimento, aonde sabe, fazer o produto realmente ser algo que tem um custo-benefício. Então, na China tem muito recurso sobrando, porque é um ambiente que foi criado há mais de 40 anos de inovação. No Brasil falta muita coisa, a gente sabe disso, né? Falta recurso, falta tudo mais. Então, E a falta informação de que informação. existe uma empresa como a sua E para que pode para ajudá-lo, ter né? essa união, precisa de alguém que comunique isso, né? E faça essa ponte. Então, eu estou vindo aqui para São Paulo agora, no dia 25 e 26, na Expo Empreendedor, para exatamente palestrar e mostrar para os empresários que existe uma saída, né? Para colocar as ideias em prática, transformar isso em realmente algo rentável. Né? Olha, é impressionante como esse aprendizado que você teve lá, você conseguiu converter isso para poder impactar a vida de milhares de pessoas, né? E eu Uhum. quero que você fale um pouquinho dessa cultura empresarial chinesa, porque ela pode ser aplicada por empreendedor brasileiro que busca escalar os seus produtos. É isso mesmo? O chinês ele tem uma outra forma de trabalhar, uma outra forma de pensar sobre negócio, né? Ele é totalmente workaholic, né? É, sim, e também porque o ambiente ele permite uma série de coisas que aqui não permite. Por exemplo, comprar material, né? Que a gente sabe aqui que você tem que emitir uma ordem de compra. Aí o pessoal do financeiro vai ter que emitir essa ordem de compra para uma empresa. Aí tem que fazer um cadastro, sabe? Aí tem que aprovar. E é tudo parcelado. E é tudo 30, 40, 60 dias. A gente sabe qual é a dificuldade de uma pessoa ali numa fábrica que está precisando comprar um parafuso, até o parafuso chegar na mão dela. Lá na China, quando a gente está desenvolvendo e inovando, a gente está faltando parafuso, a gente abre um app, que existe centenas de apps chineses locais, a gente tira uma foto do parafuso, já vem uma lista dos parafusos que tem no mercado, a gente só clica em comprar, dá um ok, 8 horas depois está na mão. Meu Deus, que E coisa em qualquer maluca! quantidade, isso em qualquer quantidade. Eu não estou falando de parafuso, não, eu estou falando de máquinas, eu estou falando de equipamentos, eu estou falando de qualquer recurso, sabe? Eu gosto muito dessa tecnologia de reconhecimento, né? Da gente tirar foto, Uhum. jogar no buscador e ele trazer aí a solução para gente, né? Mas nesse nível que você está Sim. falando, isso é maravilhoso, né? Isso Isso é. agiliza demais, porque toda vez que você tem a necessidade de alguma coisa e você demora muito para aquele recurso chegar nas suas mãos ali, realmente, às vezes até perde o raciocínio, né? O que eu percebo é que o chinês ele é muito focado em resolução de problemas, Sim. né? Então, ele já traz muito de imediato isso, né? Como que é a abertura da isenção do visto
de brasileiros, ela impacta diretamente nos negócios entre os dois países. Lembra que eu falei que quando eu fui para a China, era quase uma semana para eu chegar a entrar dentro da China, porque tinha todo esse processo de visto, né? Hoje em dia, e eu queria que as pessoas entendessem isso, que a China está a um dia só de distância. A solução de todos os problemas está a um dia, porque uma empresa no Brasil, ela enxerga que tem uma necessidade e ela vê a minha mensagem, ela fala, vamos lá no Cameda resolver isso? Então, a tomada de decisão é muito rápida. Então, eles compram uma passagem, vai até Guarulhos, pega o avião, daqui a 24 horas estão lá em Zhuhai, já para poder conversar comigo, sentar na mesa lá, tomar um café. E aí lá a velocidade é diferente, sabe? Mas você tem interferência de consulado? Não tem, você entra É direto, direto, é na área direto. comercial mesmo. É direto. Você pega um avião aqui, cai lá na China, já entra direto, eles não perguntam nada. Porque brasileiro hoje em dia tem passe livre. E você tem uma equipe que vai buscar as pessoas? Sim, eu tenho motorista, tenho carros lá, o pessoal vai no aeroporto, busca, traz, a gente faz reunião, entende os problemas. Eu quis te perguntar isso porque eu tenho ouvido muito sobre a colaboração do Brasil-China, né, que pode mudar essa forma do visto, do mercado internacional. Você vê que isso está acontecendo no mercado de tecnologia? Sim, sim, as fronteiras elas estão sendo derrubadas, né? Que senão já é muito difícil, né? Fazer todo um desenvolvimento tecnológico. Você imagina que ainda tem um burocrático por cima dificultando. Então, essa integração do BRICS, né? Essa integração entre países, isso aí está sendo fantástico. Porque tanto os chineses eles estão tendo mais facilidade de vir para o Brasil. A gente está vendo aí BYD, né, os carros chineses, muitos empregos sendo gerados, está sendo fantástico. Eu lembro quando a BYD chegou no Brasil em 2013, 2014, com os ônibus elétricos, Sim. né? E nunca tinha se ouvido falar em BYD. Hoje, BYD virou objeto de desejo aqui no Brasil, né? Assim como é na China, né? E a mesma coisa a gente quer fazer do Brasil para lá, porque as facas Tramontina, elas são um sucesso total. As Havaianas, Melicinha, tem muito produto brasileiro, a gente não sabe. Para você que estava ouvindo a nossa entrevista, olha que oportunidade maravilhosa. Você que é empreendedor, que tem desenvolvimento de coleção de roupa, de material, de uma série de coisas aí que você pode entrar em contato com o Cameda para que você possa exportar os seus produtos também. E hoje é cada vez mais fácil, né? Independente de taxação, a pessoa primeiro precisa empreender se isso é viável. Sim. E ela pode falar com você. Claro, né? claro. Olha que entrevista fantástica. Nós estamos chegando ao final desse bate-papo maravilhoso aqui do outro lado do mundo. Ele vem da China, né, de Zhuhai. 30 horas para chegar aqui. 30 horas, você está 30 horas à frente, né? Não, eu estou a 12 horas, 11 horas à frente, né, no fuso horário. Mas como eu não venho direto, eu tenho que parar no meio para descansar um pouquinho, então a viagem inteira é umas 30 horas. Mas é bem agradável, né? Hoje em dia tem internet, alta velocidade da Starlink, no voo inteiro. Então, Uau. Você consegue ver o YouTube, consegue trabalhar, o tempo passa realmente voando. Porque 30 horas é muito tempo, né? Para a gente poder ficar sem fazer nada, né? Então, para encerrar, eu quero que você deixe aqui as suas redes sociais. Como que a pessoa que tem interesse em exportar produtos ou poder entender melhor de tecnologia, de peças para poder desenvolver os seus produtos e serviços, pode entrar em contato com você e como ela faz isso? É só entrar no site www.cameda.com.br. Cameda com K. Mas se escrever com C também vai para lá. A gente toma esse cuidado, né? Mas entrando, né, nesse site, tem lá os casos de sucesso, tem um formulário para a pessoa preencher e dizer a sua ideia, a sua necessidade, e a gente entra em contato. E ela pode escrever tudo em português? Pode, tranquilo. Quem lê lá... Também tem tradutor, hoje em dia está muito fácil com a tecnologia, né? A minha equipe de chineses, eles conseguem entender português, tem muita gente que já aprendeu muita coisa comigo lá, então a gente não tem problema nenhum com a linguagem, pelo menos no meu ambiente ali não. Mas a China inteira ela já está muito mais preparada para receber o estrangeiro, está tudo em inglês hoje em dia, sabe? Que legal, Cameda, fico muito feliz de você ter vindo aqui ao Talk Show e Podcast Carreira e Suas Vozes. Aqui é o espaço certo para falar exatamente sobre isso, né? Sobre negócio, sobre carreira. Desejo muito sucesso para você, porque você foi precursor no que você fez e que a gente se veja em breve. Eu fico muito grato pelo esse espaço, por essa oportunidade de poder falar sobre um bom projeto.
Que legal. Então, para você que gostou desse assunto, me segue nas redes sociais, @Cláudia Cardillo Oficial, para que você possa ter acesso a mais conteúdos como esse. Até o próximo episódio.